Minha amiga, meu amigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? E o vídeo de hoje eu vou aproveitar que eu vou preparar um substrato aqui para algumas plantas aqui de casa, tanto para replantar, quanto para plantar, quanto para fazer manutenção. E aí eu vou compartilhar com vocês a forma que eu faço aqui o nosso substrato. E o nosso substrato aqui que a gente utiliza para o cultivo das nossas plantas, ele é bem orgânico. E aí eu vou compartilhar com vocês tudo que a gente utiliza para poder fazer esse substrato e falar um pouquinho antes para vocês aí, que é novo no cultivo, né? Sobre a importância do substrato. Nós, seres humanos, a gente precisa aí de alimento para poder viver. Não diferente disso é a planta, né? Porque a planta, toda planta é um ser vivo. Diferente de nós, quando a gente precisa se alimentar, a gente vai em busca do alimento. A gente consegue fazer isso aí. Já a planta, ela não consegue fazer isso totalmente sozinha. E por isso é tão importante aí a escolha do substrato, porque quando você prepara um substrato para sua planta, você precisa colocar ali os alimentos necessários para aquela planta desenvolver, né? No caso, crescer, soltar aí as flores, se for frutífera, liberar aí o fruto, né? E podemos dizer então aí que o substrato, ele é a morada da planta, ele é a casa da planta, né? É ali que ela vai passar um bom período aí da existência dela. E sabendo então que as plantas não vão sair do vaso para ir em busca do alimento dela, a gente precisa deixar essa casa aí bem abastecida com os micro e macronutrientes aí que as plantas precisam, né? Como nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio também, né? Que é tão importante aí para as plantas que ficam no sol. E colocando todos esses nutrientes no substrato, com certeza a sua planta aí vai desenvolver, vai dar flor, vai ficar bonitona, vai ficar aí mais resistente ao ataque das pragas, né? Que tanto perturba aí a vida do cultivador de planta. E estando forte, elas vão desenvolver tudo que tem para desenvolver aí nas melhores fases delas, né? No caso aí a coloração, vai ter muito mais cor, vai ficar mais bonita, vai ficar mais forte. E aí você vai ter mais tempo para apreciar a sua planta, ao invés de só cuidar, porque muitas das vezes a gente passa mais o tempo cuidando da planta do que apreciando a planta, né? E é muito importante a gente apreciar a planta, e ela estando bonita, com certeza a gente vai parar ali para apreciar. E apreciando aí essa pintura orgânica aqui também, ó. Já montei aqui um cantinho para poder mostrar aí o substrato para vocês, a forma que eu preparo o nosso aqui. E mostrando um pouquinho aqui dessas suculentas bonitonas aqui para vocês. E já vou começar a fazer o procedimento aqui, já vou começar a mostrar para vocês os elementos que eu utilizo aqui para poder fazer este substrato. Então, para preparar o substrato que a gente vai utilizar na manutenção aqui das nossas plantas e compartilhar com vocês, eu vou utilizar aqui um pote de 2 litros de terra. Essa terra é terra de quintal, pode ser a terra que você tiver ao alcance aí. Essa daqui eu peneirei e deixei ela parada um pouquinho, mesmo assim ela já empelotou. Então a importância aí de fazer o substrato para poder evitar esse empelotamento, né? Porque isso aqui por si já prejudica a planta. Vou utilizar aqui, ó, um pote também de 2 litros de areia de construção. Essa daqui eu lavei ela com água sanitária e água para poder tirar aí qualquer bactéria, qualquer verme que tiver parado aqui, né? Normalmente eu pego ela num local que não tem bicho, mas mesmo assim eu gosto de fazer esse procedimento. Vou utilizar aqui a mesma medida então de carvão, só que o carvão normalmente eu coloco um pouco mais, é uma medida mais generosa, porque o carvão ele não faz mal de jeito nenhum para a planta, pelo contrário, só faz bem, porque vai ajudar a deixar o substrato aí bem mais aerado, né, por causa desses pedaços de carvão. E com certeza aí é um ingrediente que não pode faltar de jeito nenhum, porque o carvão ele vai absorver tudo que colocar aqui e depois ajudar a liberar aos poucos, né, sem falar que ele vai ajudar a deixar o substrato bem mais aerado. E ajuda também a controlar o pH da terra, né, deixar a terra aí mais controlada, uma terra mais equilibrada aí para todo tipo de planta. E o quarto elemento que eu utilizo para deixar o substrato mais interessante, mais aerado, é folha seca em decomposição. Folha seca você pode pegar ela em qualquer canto aí, se você tiver árvore no seu quintal,
ou tiver árvore próximo da sua casa, só pegar a folha aí seca, deixar ela secar bastante aí no sol, depois triturar ela com a própria mão e utilizar ela dessa forma aqui, ou então terra de mato. Aqui eu tenho facilidade para conseguir, então esse aqui não falta aqui em casa também não. Toda vez que eu vou preparar o substrato, eu gosto de colocar para deixar aí o substrato mais orgânico, mais leve, mais soltinho, né? Bem mais airado aí para as plantas também. Principalmente cacto e suculenta gosta muito aqui desse tipo de substrato. E o quinto elemento que eu vou utilizar aqui é o que eu tenho alcance aqui hoje, mas você pode usar o que você tiver aí, que no caso aqui é a torta de mamona. A medida aqui já é menor porque já se trata de adubo, mesmo sendo orgânico, então a quantidade é menor. Para essa quantidade aqui toda, eu vou colocar aqui 200 ml, né, um copinho de 200 ml. Essa torta de mamona eu mesmo preparo aqui em casa, né, pegando a mamona, secando ela e depois triturando. Então sempre tem ela aqui em casa. Vou misturar aqui então essa torta de mamona. Se eu não tivesse mais nada aqui, já seria o suficiente. Mas como eu sempre preparo mais alguma coisa aqui, já tenho sobrando, eu vou colocar também aqui, ó, um pouquinho, aqui deve dar na base de uns 50 ml de humus de minhoca, que eu tenho aqui também. Então, para deixar esse substrato ainda mais interessante, mais bacana, vou colocar aqui também casca de ovo triturada. E essa casca de ovo tem um pouquinho de casca de banana, eu já junto tudo, põe para secar e bato tudo. Então, sempre tem aqui também. E aí, como eu falei com vocês lá no início, né? Eu coloquei todos esses nutrientes aqui para poder deixar esse substrato aí bem nutrido, para poder a planta ter aí o alimento que ela precisa durante um bom tempo. Quando eu faço essa manutenção ou replante, eu faço esse substrato com essas medidas, mas para você que está assistindo, se achar assim, Marcos, eu acho que vai ficar forte. Você pode também, na hora que for pegar o seu vaso que você vai fazer a manutenção, usa o próprio substrato que está lá e só acrescenta um pouco desse aqui para dar uma enriquecida aí no substrato que já está lá. Esse substrato também eu utilizo ele muito para poder fazer preenchimento nos vasos. Às vezes o vaso está, à medida que você vai regando, vai passando o tempo, ele vai abaixando muito, vai esvaziando. Então a gente vai lá com uma boa medida dessa aqui e só acrescenta em volta, né, do vaso para completar. Porque aí vai estar levando nutriente. Se a planta que tiver lá tiver bonita, você leva mais um pouquinho de alimento para ela e tá tudo certo, tá tudo bem. E aqui, como vocês já estão percebendo, ó, fica bem soltinho, bem aerado. Pode pegar aqui e colocar a força que for, apertar bastante aqui, que mesmo assim ele solta todinho, ó, não empelota e fica bem soltinho, ó. Essa quantidade que eu fiz é só para manutenção e replante mesmo, então eu já preparo aqui com a mão mesmo, né, como vocês viram aí. Mas quando eu faço uma quantidade maior, aí eu faço com enxada, uso enxada. Mas aqui, como é pouquinho, não precisa. E como aqui eu tenho certeza que ele fica bem leve, bem soltinho, então eu já mexo e misturo aqui com a própria mão. Mas se você tiver alguma alergia, pode utilizar aí uma luva e tá tudo certo também. Esse vídeo de hoje eu fiz aqui realmente a gravação porque tem muitas pessoas chegando no canal, graças a Deus, todo dia tem chegado aí novos amigos. E muitos com dúvida aí sobre substrato me pedindo para mostrar o que a gente utiliza. Este é o que eu utilizo aqui. Não é uma regra. Vocês podem fazer aí de acordo com o que vocês têm ao alcance das mãos, né? O que for mais fácil para vocês aí. E substrato também é muito individual, é muito particular. Cada um, quando vai fazer, acrescenta alguma coisa ou retira alguma coisa. Então é muito particular. É só mesmo para deixar aí para vocês uma ideia aí para quem é novo no cultivo. Porque quando a gente começou, foi muito bom a gente ver os vídeos aí e ter algumas dicas aí para poder a gente acrescentar aqui no nosso substrato, tá certo? E a única certeza que eu dou para você que está assistindo é que esse substrato é o que a gente utiliza aqui nas nossas plantas e graças a Deus elas estão indo muito bem, tá certo? Agradeço aí pela companhia de vocês, quem ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia. Se tiver gostado, deixa um joinha, se inscreva se ainda não for inscrito, deixe um comentário que isso ajuda aí o canal a desenvolver. Fala para mim aí qual desses elementos vocês já usam aí no seu substrato,
o que eu não coloquei aqui que vocês utilizam, que aí a gente vai aprendendo um com o outro, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.